maravilhosa que houve no Brasil. Começou no início da década de 70, uma gaúcha radicada em São Paulo, Maria Henriqueta Maciai Gomes. Ela era mulher esposa do Severo Gomes, que foi ministro de Estado, e ele tinha, inclusive, uma tecelagem no interior de São Paulo, que ele fazia os cobertores, e eu acho que eram os cobertores Paraíba. E ela resolveu abrir um negócio só com design brasileiro. Então, ela contratou designers têxteis brasileiros, eu conheci alguns deles, e a temática, inicialmente, nos primeiros anos, era só sobre as pinturas dos nossos índios. Depois ela migrou, no final, ela migrou um pouco para flora nativa também. Mas aí depois ela faleceu naquele desastre do helicóptero com Ulisses Guimarães, o marido dela. E aí a loja, era uma loja, aliás, eram duas lojas no final, e era lindo, o material era lindo. E eu sempre gostei muito, então eu tinha um mostruário de tecidos deles, e aí eu botei eu fiz esse painel com o mostruário. Fez um mosaico aí atrás, lindo, tá muito lindo isso aí. Muito Eu bonito também mesmo. gosto muito. Normalmente eu faço tudo aqui, foto, tudo que eu tiver que fazer eu faço aqui, porque eu acho que isso é um patrimônio nacional e que tem Com que ser certeza. valorizado, né? Patrimônio do design, né? Do nosso design também, né? Design brasileiro, né? Na época que ela começou isso, a moda aqui era um tecido que chamava-se de chintz e era tudo assim inspiração britânica ou americana, não tinha nada nosso. Ela chegou a fazer exposição no MoMA em Nova York, com Nossa, tecido. pioneiríssima então, né? É lindo. Pioneiríssima. Um dia desses, acho que semana passada, a gente postou no Face do escritório, a gente fez toda uma matéria sobre ela. Ah, muito legal. Depois no YouTube nós vamos colocar certinho o link do teu site, do teu Instagram, tudo direitinho para o pessoal ir lá acompanhar, curtir, né? Então, prazer enorme tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Né? Mas imagina que eu ia te colocar na revista e não ia te colocar numa live. É Pois é, luta, né? Eu e Renato, a gente se conhece assim, virtualmente só, né, Renato? nunca nos vimos Pois é, fisicamente. quantas vezes a gente já marcou de se encontrar e revestir e não sei o que, nunca dá certo, né? Sempre a gente Você foi nessa abriu a última? caneta. Você Oi? foi nessa última? Não, não fui, não fui. Eu Eu já também. estava bem receoso já com a questão do corona Eu também. Eu tive que cancelar também. e não fui. Aí eu peguei, optei por não ir, né? Mas tudo bem. Então vamos lá, Renata. Apresente-se para o pessoal aí, fala sobre quem é você, de onde você é, qual que é a tua formação acadêmica, essas coisinhas básicas. Tá, eu nasci no Rio, morei no Rio até os 11 anos de idade. Aí meu pai se transferiu para Porto Alegre e aí viemos para cá, meus pais, minha irmã e eu. Bem pequena, eu inclusive postei isso no Instagram hoje, eu desenhava tapetes de chão no jardim de infância. Mas eu não sabia disso, isso ficou depois escondido, guardado. E assim, o que eu me lembro muito é que eu tinha uma percepção de cor que, assim, tipo ouvido absoluto, eu tinha com cores. Qualquer desafinação me incomodava muito. E me lembro assim que um dia que me compraram um sapato branco, eu achei horrível aquilo, e coisas do tipo assim. Bom, e a outra coisa que eu amava eram calçadas e tecidos, né? Teve uma vez no Rio que a gente estava caminhando numa calçada, minha mãe, minha irmã e eu vi numa vitrine uns tecidos assim expostos e eu parei a minha mãe,
segurei com a mão e disse, olha isso, ela não entendeu nada. E aí eu disse, eu vi esses tecidos, esses desenhos sendo feitos numa prancheta na casa de fulana e tal, porque quando eu fui lá, eu vi que tinha uma prancheta com um esboço do projeto. Quer dizer, eu não falei nesse linguajar, porque eu não sabia nem o que era projeto, né? E aquilo, para mim, ficou assim, isso é o sinônimo de felicidade. Eu quero fazer isso quando eu crescer. Daí a gente veio para Porto Alegre. Porto Alegre era muito atrasado na época e não tinha nada de design, ninguém sabia nem o que era isso. Eu sabia o que era design porque meu pai sempre foi um apaixonado por design e, inclusive, na indústria que ele veio dirigir, eles privilegiavam muito o design. Então, eu sabia o que era design. E aí, quando eu terminei o segundo grau, eu não tinha opção. Ou eu fazia arquitetura, ou eu fazia artes plásticas, e eu não queria isso, eu queria design. Aí eu fui para São Paulo, me mudei para São Paulo e fiz um curso lá, que não existe mais, mas os professores eram todos da FAO, então era assim, o Rui Otaki, vários nomes hoje importantes. E daí eu estudei lá e depois eu ia voltar para Porto Alegre, mas aí me casei, fiquei no Rio morando um tempo e depois voltei para o Sul para administrar uma empresa artesanal em Gramado. E daí lá eu comecei a fazer tapetes manuais, artesanais em teares, sem saber dos meus desenhos de jardim de infância, porque na mudança do Rio para Porto Alegre, eles foram colocados numa pasta, num baú, e ninguém mais teve tempo de olhar aquilo. Aquilo estava esquecido. Aí depois que minha mãe ficou viúva, que meu pai faleceu, ela fez uma mudança e na mudança, um dia, limpando as coisas, abrindo as coisas, ela achou a tal da pasta. E daí ela me ligou e disse, bah, você não acredita o que eu achei, né? E aí para mim foi assim um misto de susto e encantamento, porque eu já tinha feito até exposições fora do Brasil com os tapetes que eu estava fazendo na empresa. E daí eu vi que eu estava seguindo a minha vocação sem saber, né? Então, basicamente isso. Quando eu fui estudar design em São Paulo, esse curso era muito bom, mas não tinha design de superfície. E eu não tenho formação superior, porque eu fiz esse curso que ia ser um curso técnico e acabou não sendo. Daí, em 84, eu ganhei uma bolsa Fulbright e fui para os Estados Unidos em 85. Lá eu aprendi muita coisa, mas o principal foi uma metodologia criativa pela qual eu decidi para o resto da vida dar aulas e cursos de design para poder ensinar isso para os outros, porque isso para mim foi mágico. E então a universidade lá que eu fiz é a Rhode Island School of Design, que é uma das melhores que tem, e daí é isso que eu ensino e que eu tenho o maior prazer de ensinar. Nunca pensei que eu ia gostar de dar aula e desde que eu comecei eu me apaixonei. Foi picada pela mosquinha. Com essa pandemia aí, eu tenho que ficar dando aula remota, né? Não, foi picada pela mosquinha, se apaixonou por ser professora também, além de profissional, né, do design, desenvolver todos os produtos, se apaixonou pelo ensino também. Eu acho que principalmente porque ali eu encontro grupos de pessoas que têm o interesse que eu tenho. Então, porque no dia a dia, como é que eu vou ter conversa e troca de ideias, né? Nas aulas formam-se grupos de pessoas interessadas e interessantes e também se troca muita ideia, né? É muito bom e é gratificante ver a pessoa desenvolvendo o seu trabalho. Sim, sim. Maravilha.
E então já falou bastante, né? Já deu para o pessoal saber que Renata Rubim é Renata Rubim, né? Não, não é à toa, né? Que tem toda essa. Não sei, eu vejo o teu trabalho assim, por mais que você produza coisas assim para empresas, né? Desde pequenas até grandes. Eu vejo teus produtos, eu não consigo ver teus produtos assim de uma forma comercial. Eu vejo que traz muito emocional no teu trabalho, né? Mas se fosse só emocional, eles não teriam sucesso. Eles têm que ter sucesso, senão meu cliente não sobrevive, né? Não, sim, sim, mas é o que eu estou falando assim, você consegue colocar essas duas coisas juntas, Ah, né? ah. Que nem quando você me mandou material, que foi até o que saiu no No, Instagram, que é aquela envelope, né? Aquela linha envelope. uhum. Né? Então, a hora que eu bati o olho naquilo ali, eu falei, gente, isso aqui não é só um azulejo. O que que o envelope significa, entendeu? Para mim tem muitos significados, para você tem outros vários significados, para qualquer outra pessoa tem vários outros significados. Então, é nesse sentido assim que eu falo, assim, né? Entendi. E aquela toalhinha também ai, eu não lembro o nome, é aquela parece raízes, árvores, assim. Ah, o azulejo também. É, É o é. azulejo, é o raiz. Aquele Aí, então, aquilo lá também não é só questão de um colocar para um lado, outro colocar para o outro, como é que vai. Aquilo lá, assim, onde estão nossas raízes, né? Alguma coisa assim. Então, é nesse sentido, assim, que eu falo, assim, que você mantém o foco comercial, só que você consegue trazer uma carga emocional muito forte, né, bom, nos seus desenhos, né? E isso eu acho assim espetacular, né? que Não é à bom. toa que eu sou apaixonado pelo Eu teu fico produto. contente de ouvir, porque os clientes não falam esse tipo de coisa, né? Então é bom saber. Eu só sei se vende bem pelo resultado, né? Não, mas vende bem e você pode ter certeza que vende muito bem, porque eu acredito que mais pessoas conseguem perceber isso também, né? Nos teus desenhos, nos tapetes também tem a mesma coisa, né? Então, Mas assim, tapete vem do coração, né? Desde é, pequeno. pois é. Então, assim, o primeiro aspecto teu, assim, que eu adoraria frisar muito bem é isso, assim, eu sou encantado pelo teu trabalho por causa disso, Que tá? bom. A gente se conhece desde Orkut, né, Renata? Eu não E, tinha Orkut, Paulo. Eu mas não tinha. eu conheci o teu trabalho no Orkut. É, mas talvez porque a moça que trabalhava comigo tenha divulgado alguma coisa, porque eu via ela fazendo no computador do lado e não tinha a menor ideia o que, que era aquilo. Não, foi onde eu conheci o teu trabalho e acabei te conhecendo depois, né? Acabei entrando em contato depois por causa de coisa que eu vi no Orkut. Não Lá. foi no Twitter? Oi? Não foi no Twitter? Não, o Twitter veio bem depois. Veio bem depois. Teu trabalho já rodava já no Orkut, já bastante. Já, né? Pode Então, ser. e olha só, você nem estava lá. Não. Hein? Pois é, para você ver. É. Então, vamos lá, Renato. Explica pra gente assim, o que é design de superfícies. Design de superfícies é o projeto para qualquer superfície. E tudo tem uma superfície. Uhum. A caneca tem uma superfície, a mesa tem, o tecido é a superfície, é o próprio produto e superfície, assim como o tapete. Se a gente fizer um trabalho, por exemplo, de uma página no computador, tem uma superfície, embalagens tem superfície, às vezes o design de superfície é mesclado com design gráfico, com design
por exemplo, o design de embalagem, ele tem a superfície, mais a marca, mais todo o contexto da embalagem, toda a engenharia. Então, assim, o design de superfície não é um aspecto só cosmético. É principalmente o projeto da superfície. Por exemplo, pisos, né, também. Então, assim, eu tenho vários exemplos, mas quando eu criei uma coleção para Cosa, uma coleção de caixinhas plásticas, cada uma tem uma textura diferente, o próprio plástico foi trabalhado. E eu acho que esse é um exemplo de design acessível, porque se uma pessoa com deficiência visual tocar aquela tampa, ela vai ler esteticamente. Então, ela vai ter também um pouco de estética na vida dela, e não só informação, né, braille. E assim, uma vez eu falei isso numa entrevista, e o rapaz que estava fazendo as fotos, ele ficou muito emocionado e disse que a irmã dele era deficiente visual, quase não enxergava, e que ela ia ter muita satisfação de poder tocar isso. Aí eu tinha alguns exemplares e dei para ele. E daí eu vi que aquilo realmente dá certo. E a outra coisa de acessibilidade que me interessa, muito mais também de efeito no ambiental, são, por exemplo, os pisos que eu fiz externos, que você pode deixar a água da chuva entrar, drenar e não ficar tudo empoçado, né? Eu já fiz também projetos pensando em melhorias sociais, assim, por exemplo, tem uma organização na Holanda que se chama What Design Can Do, e eu sou fã dessa organização. E aí uma vez eles abriram um concurso para projetos que melhorassem a vida dos refugiados. Isso faz, acho que 3 ou 4 anos. E a gente construiu um projeto que eu achei lindo. A gente sugeriu usar as calças, as roupas da IKEA da Europa, que vão fora, que fica só, né, tá rasgado, tá não sei o quê, para criar pequenas redes para os bebês com um equipamento de engenharia. E claro que não trabalhei sozinha, porque minha área é superfície, né? Então precisei de ajuda de engenheiro e tal. E aí essas redes podiam ficar em qualquer local que eles estivessem, naqueles, como é que é, aqueles containers que tem para refugiados e tal, eles podiam dar um jeito de colocar sem perigo nenhum, cabia, podia não sei quantos quilos de peso. E a gente não ganhou porque, obviamente, outros equipamentos maiores tiveram prioridade, né? E aí a gente deu o nome de curumim, que é índiozinho pequeno. Ai, que delícia! Então, assim, eu gostaria muito de fazer isso mais, e talvez depois da pandemia, dessa situação toda, eu tenha mais... O mercado necessite mais de soluções assim, não meramente belas, né? Não sei. Mas eu sempre tive interesse em coisas ambientais e sociais. E isso era um paradoxo um pouco na minha área, porque a minha área é sempre... No começo, quando eu comecei a falar em design de superfície, as pessoas diziam, isso é bobagem, isso é supérfluo, né? E eu acho que talvez eu ainda consiga ir para esse lado mais. Então, você tocou assim, 2 aspectos, né? Assim, um é a questão das superfícies, diversas superfícies, que na verdade tudo é superfície, né, Renato? Tudo tem uma pele. Inclusive, comenta daquele post que você fez esses dias atrás, que fizeram da tatuagem.
Eu achei Eu espetacular aquilo lá. sou aluna de uma academia pequena e muito bacana há muitos anos. E aí um dia um dos professores, daqueles bem trabalhados, assim, Marombadão. é, aí ele disse assim, tu faria uma tatuagem para mim? Eu disse, ah, faria. Tá, tu tem alguma... Porque eu sempre pergunto, né, se a pessoa tem alguma preferência de alguma coisa. Aí ele não tinha, então a gente criou. Aí eu levei e ele adorou. Tá, daí ele fez. Depois, uma outra professora lá e ele ficaram namorados. Tá, daí casaram. E aí resolveram abrir seu próprio negócio. E daí, então, eles tiveram a ideia de levar a tatuagem para as camisetas e outras coisas. E eu acho que isso ficou muito legal, porque, né, teve toda uma narrativa. Tem toda uma história, a construção de uma história também por trás É, disso, é, né? é. E você, sem saber, acabou participando disso, né? Sim, pois é, mas eu meio que também ajudei na hora da. Quando eles perguntaram, eu disse, quem sabe vocês. Ah, foi assim, ela pediu um cartão de visita primeiro. Aí eu disse, Uhum. quem sabe a gente faz o cartão baseado na tatuagem do teu marido. Ah, tá. Daí a gente fez uns estudos e depois eu disse, quem sabe tu leva isso para camiseta, né? E aí fiz. É, eu vi que ficou muito legal, achei muito, muito, muito interessante, né? E aí outro aspecto é a questão do social, né? Que eu tenho uma preocupação muito grande, porque na minha área interiores tudo é muito estética, tudo é muito luxo, tudo é muito para cima, high, aquela coisa assim, e, e a gente quase não vê, tem, mas a gente quase não vê a pegada social, a responsabilidade social, né? Uhum. Então eu acho muito interessante essa questão de você já com todo o teu know-how, toda a tua experiência de vida, todo o teu reconhecimento, você deu de cara com um concurso para uma questão social e falou, não, eu vou lá, sim, participar disso, né? E fez esse projeto Do do Curumim. Curumim, né? Então, assim, o que você falaria para o pessoal um pouco mais, assim, falando nesse sentido, assim, para encorajar, incentivar ou até mesmo abrir a mente do pessoal sobre essa questão do social, de olhar para o social? Bom, eu acho que qualquer cidadão, todo e qualquer cidadão, tem que se interessar pelo que rodeia ele, né? Senão ele não tem empatia, né? E tem que ter empatia. Então, eu acho que nós todos somos responsáveis pelo que acontece no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade. E eu acho que o fato de nós designers não nos interessarmos por isso é um desastre. Eu acho que nós temos que ser cidadãos como outras pessoas, né? Claro que tem as pessoas que não são de jeito nenhum, mas eu acho que nada impede que um designer atue nessa área. E eu acho também que o futuro vai precisar disso cada vez mais, como já vem se mostrando isso há alguns anos. Então, assim, não tem por que a gente não procurar, assim, trabalhar, ter resultado, porque a gente precisa sobreviver, e Sim. também ter esse tipo de interesse, né? Eu, Uhum. eu, por exemplo, há muito tempo que eu quero sempre dar aula para adolescentes em comunidades marginais, assim, fora do centro, né? Comunidades mais carentes também. Eu até agora tenho um projeto que eu não sei, está trancado, porque está tudo trancado, mas da Prefeitura de Porto Alegre, para eu poder dar aula fora de Porto Alegre, em cidades pequenas, em lugares com menos recursos, porque essas pessoas não têm acesso. Mas eu já fiz isso em Paraisópolis, em São Paulo, já fiz aqui numa
comunidade muito pobre, e a minha ideia é sempre instrumentalizar esses jovens para eles poderem ter o ganha-pão deles, né? Uhum. Então, acho que todos nós podemos fazer isso. O que eu acho, talvez, é que assim, eu tive uma mãe que sempre foi muito criativa em termos de procurar nichos e procurar soluções. E o designer é uma pessoa que resolve problemas e encontra soluções. Então, acho que a gente é obrigado a pensar fora da caixa e sair daquele caminho que a gente conhece, que é comum a todos, né? E como fazer isso, eu acho que, bom, de alguma maneira, nos meus cursos, a gente trabalha isso, pelo menos num turno, a gente trabalha isso. Acho que pensar fora da caixa é uma coisa. É realmente tipo brainstorming quando se faz numa empresa, né? Todo mundo fala o que der na telha e fala coisas absurdas para daí então começar a construir. Refinar. Começa a refinar e constrói a partir do refinamento. É, Beleza. Então, Renata, diz uma coisa. Eu vou te perguntar porque já me perguntaram, tá? Eu sei qual que é a resposta, mas assim, para se criar o design de uma superfície, né? O que que você precisa conhecer? O que que você precisa observar, né? Vamos dizer assim, para uma linha de azulejo, para uma linha de tapetes. Dá exemplos assim. O que que você precisa conhecer desses dois universos que são tão distintos, né? São matérias totalmente diferentes, né? Materiais totalmente diferentes. Então, o que que você precisa conhecer e observar assim para fazer o design de superfície? bom, eu acho que a primeira coisa antes de conhecer o material é saber como você qual é o caminho que você vai tomar para criar, né? Isso foi o que eu aprendi nos Estados Unidos e que eu jurei que eu ia ensinar. Então, a primeira coisa é aprimorar ao máximo a percepção visual. E como se faz isso? Bom, se observa tudo, claro que teoricamente assim ninguém vai entender direito, mas a gente trabalha exaustivamente isso nos cursos. Hoje em dia, com celulares fazendo foto de qualquer lugar, a gente começa a treinar. Faz foto, sabe? Observa um detalhe arquitetônico, pode ser um detalhe mesmo. E aí a gente trabalha. Isso é a criação. Sobre o material, eu obviamente não conhecia no início os materiais, a não ser têxtil. Têxtil, sim, eu tive uma formação em Gramado, naquele artesanato que eu trabalhei, aprendi a tecer. Mas fora isso, todos os outros materiais que eu já trabalhei, eu pesquiso a indústria, né? Eu entro no chão de fábrica, entrava, não sei se vai dar para entrar, mas eu entrava no chão de fábrica e tinha assim tipo uma caminhada de um dia para entender todas as etapas e mesmo assim depois eu podia ter dúvidas, né? E aí voltava, mas assim a gente tem que conhecer o material. A gente antes disso tem que conhecer a empresa, qual é a filosofia daquela empresa, como é que ela existe, quais foram os objetivos dela inicialmente, quais são hoje, e o mercado, porque a gente está no meio do elo entre a empresa e o mercado. Então, assim, não adianta eu criar alguma coisa. Por exemplo, eu trabalhei 15 anos, eu dei assessoria para uma fábrica de garrafas térmicas, a Termolar. Daí a gente tinha classe A, B e C. Então, assim, só porque era C, eu não ia tratar menos do que os produtos mais caros da empresa, né? Eu sempre considerei tudo com o mesmo valor.
Mas claro que daí eu me interessava a estudar aquele mercado, saber o que eles gostam, o que eles assistem, o que eles consomem, né? Para Uhum. atender, mas de uma maneira que eu acho bom design. Não fazer qualquer coisa, né? E não copiar também. Então, assim, sem conhecer o processo produtivo, eu acho que não dá para se. Não adianta só ter um desenho e levar para alguém, não é assim. É, Tem que. eu até perguntei assim porque eu percebi em algumas perguntas que eu recebi, eu já recebo faz tempo, né, assim, que eu acho que por causa desses concursos que tem de desenho para pratos, para não sei o quê, esses concursos que tem, eles empregam o nome design de superfícies, né, ali. E o pessoal acha que o design de superfícies é só criar o desenho, né, assim, sem se preocupar como que vai ser aplicado, como é que determinado pigmento reage com determinado material. No caso de tapeçaria, que eu já vi um concurso uma vez, e eles não pediam para especificar qual fio que ia ser usado para fazer o tapete, né? Então é nesse sentido assim que eu te perguntei. Então, quer dizer, não é só desenho. Não, claro que não. Eu, quando criei os últimos desenhos que foram de tapetes para tapetar, que foram lançados em fevereiro, eu tive que pesquisar exatamente todos os produtos, porque eles têm vários produtos, eles têm estampado, bordado, tramado, né? Eu tinha que estudar isso, porque eles queriam um de cada em cada processo, e eu não podia só desenhar, eu preciso entender a construção e a propriedade física do material para poder fazer um projeto que dê certo. Porque realmente, se você só pegar um desenho e largar ele num produto, até pode dar certo, mas pode dar muito errado e talvez não seja design isso, seja qualquer outra coisa. Porque design é sempre projeto. Uhum. Se não tiver projeto, é qualquer outra coisa menos design. É No meu. projeto, é acompanhamento, é análise, é prototipagem, é tudo isso, é refazer de novo, não deu certo, o que está errado, vamos analisar o que está dando errado, é todo esse processo. E principalmente trabalhar em equipe com a empresa, com a fábrica. A fábrica sempre tem muitas informações mega necessárias e importantes, né? Porque aqueles caras que trabalham lá, eles sabem muito mais do que a gente em determinadas etapas do processo. E a gente tem que ter essa humildade, né? Porque você já colocou do chão de fábrica, que seria a minha próxima pergunta, né, para você. Você está lendo na minha mente, hein? Mas assim, naquela questão assim, o processo do acompanhamento, né, que você faz também no desenvolvimento dos produtos, né? De repente deu certo aqui vamos dizer assim, aqui no 3D deu certo, né? Aí qual que é a primeira etapa? Vamos para selecionar o material que vai ser usado. Qual material fica melhor para isso daqui? Aí, como você falou, dentro de uma fábrica você tem um universo de materiais possíveis, né? Não é porque ele é porcelanato que ele é só aquele porcelanato. Tem várias composições de porcelanato, né? Então vamos escolher aqui desse material aqui. Aí você opta por esse por tal, e aí passa para a fase seguinte, o pigmento não interage como você esperava, né? Ele Mas eu. não cria uma aderência, ou ele acaba, por causa de determinada porosidade, vamos dizer assim, ele acaba não ficando exatamente delineado como você quer que ele fique, ele acaba dando uma borrada, uma sombra, né? Então, esse acompanhamento se faz necessário no design de superfície?
se faz, mas é um pouquinho diferente. Assim, primeiro o material e depois o desenho. Uhum. Tipo assim, essa fábrica de tapetes queria que eu fizesse para um tipo de produção, para outro e para outro. Daí eu fui pensar no projeto, no desenho, para essa produção, para a produção do outro, da outra técnica e da outra. Eu raramente pego um desenho e levo para um produto. Eu primeiro vejo o que é o produto e daí eu faço o desenho. Porque, ao contrário do trabalho que vocês, designers de interiores, fazem, vocês têm que escolher. Ah, tá, fez um. Quer dizer, eu não sei se é isso, se eu estiver errada, você me diz. Mas, por exemplo, você quer fazer uma divisória para dividir um ambiente. Bom, então você sabe que você quer a divisória e aí você vai escolher um material. Eu não. Alguém que faz divisória chega para mim e diz: eu quero um design de superfície aqui. Aí eu vou dizer: tá bom, qual é o material que você trabalha? O que você quer? Você quer um desenho ou quer um vazado? E aí esse vazado tem que ter que medida no máximo para não romper o material, etc. Então, assim, normalmente eu já sei qual é o material e daí eu vou atuar em cima dele. Uhum. Não sei se ficou claro. Não, ficou. Mas você acertou. Você foi bem assertiva na colocação, assim, né? Porque tem uma outra questão também, que o design de superfície ele pode ser aplicado tanto para uma grande empresa que trabalha, vamos dizer assim, com a impressão de superfícies, que é o mais comum nos pisos, os revestimentos, né, assim, Claro. impressão praticamente. E também tem o trabalho com empresas pequenas que vamos dizer assim que vão trabalhar com a queima artesanal mesmo, vai para forno, aquilo ali é aplicado manualmente, vai para forno, são linhas bem exclusivas, ou até mesmo de artesanato mesmo, né, assim, Sim, tal, sim. né? E como que você já trabalhou com essas duas pontas assim tão distintas, né? E o que você pode pontuar de essencial em cada para quem deseja trabalhar ou com uma ou com a outra? Eu acho que cada vez é mais fácil e comum a gente trabalhar com os pequenos do que com os grandes. Por quê? Porque a alta tecnologia que existe hoje, ela possibilita você não criar estoques e não precisar ser uma mega estrutura. Então, por exemplo, na madeira, assim, tipo, 2 anos atrás eu fiz uns biombos para uma empresa, eu queria de madeira, então era laser, né, o corte. Então Uhum. eu criei todo o desenho para ser gravado. Aí sim eu precisava saber o ângulo, as medidas e tudo para não quebrar aquela madeira. Então, assim, as pequenas empresas, elas têm mais necessidade de disponibilidade hoje, porque as grandes empresas normalmente têm equipes já de design dentro delas, ou elas têm agências de publicidade que atendem elas e que têm os departamentos de design que eles chamam lá, que eu não considero design, mas eles sim. Então, assim, fica mais difícil hoje em dia. Eu antes conseguia, no início, eu conseguia entrar muito bem nas grandes empresas, porque ninguém fazia o que eu faço. Né? Hoje Uhum. em dia, tá, todo mundo faz. Não tinha computador também, não tinha esse tipo de coisa. Então, era muito mais necessário eles me chamarem. Hoje, não. E outra coisa que eu acho que também hoje em dia está mais acessível para as pequenas, porque eu, por exemplo, eu trabalho com royalties. Então, assim, vendeu, me paga, não vendeu, não me paga. Então, também não tem investimentos impossíveis para eles, né, para as empresas. E com grande empresa não é assim. Aí, normalmente, eles te pagam o valor que você pede para o projeto e normalmente não pagam royalties, pelo menos a minha experiência me diz isso.
Então, eu acho assim, e depois, como mesmo em poucas unidades, você tem que fazer um projeto. E esse Uhum. projeto vai no arquivo, né? Você não precisa nem morar na cidade. Tudo vai digital. Então, eu acho que fica muito mais acessível. Por exemplo, quando eu estudei nos Estados Unidos, para a gente criar uma estampa que tivesse mais do que 12 cores na estampa, o professor ele dizia assim, só se for para Casa Branca, porque ninguém vai ter dinheiro para pagar uma impressão com tantas cores. Hoje em dia você pode estampar meio metro, porque é só mandar o arquivo e a máquina vai lá, né? Estampa, ele faz Completamente estampa. outro mundo, né? São Então, outra realidade. hoje em dia eu acho mais viável pequenas empresas. Uhum. Tá. E aí, o design de superfície ele pode ser aplicado para auxiliar, vamos dizer assim, voltando à pegada social, tá? Ele pode ser um auxiliar para melhorar a questão artesanal, de artesanato mesmo, de quem vive de artesanato, Eu vou esse tipo. dar um exemplo. Tem uma designer em São Paulo, Mônica Nador. Mônica Ela Amador. saiu, Nador. Ela saiu do bairro que ela morava e ela mora agora numa comunidade que se chama Jardim Miriam, lá em Uhum. São Paulo. E ela ensinou para toda a comunidade fazer, como é que se chama, meu Deus? Aquela estamparia que você faz com moldes. Me fugiu agora. Serigrafia? Não é bem serigrafia, porque é com moldes, assim, eles recortam os moldes. E ela começou assim, ó, fazendo os muros das casas, depois as paredes das casas, depois tecidos. Ela chegou a fazer uma belíssima exposição o ano passado naquele museu lá na Zona Norte de São Paulo, aquele grande museu de arte. Como é que é o nome? Bom, agora não, assim, para isso eu não olhei antes e não vou me lembrar. Se vier, se eu me lembrar, eu digo. Uh, eles estão no Face como Jamac, Jardim Miriam, não sei que arte, cultura, alguma coisa assim. E é impressionante o trabalho dela, porque ela simplesmente reuniu toda a comunidade, todo mundo sabe fazer isso lá agora, imagina? E ela mora lá dentro, ela convive com eles, né? Uhum. Então, eu acho que ela é um exemplo claro disso, de realmente capacitar aquelas pessoas, fazer elas verem isso, né? Conhecer isso. Então, assim, ela ampliou a visão, a percepção, o conhecimento e capacitou eles a fazerem coisas que eles não faziam antes e que eles podem aplicar em o que interessar, em roupa, em camiseta, em skate, o que eles quiserem, né? Muito bom. Tá me vendo, eu não sei se é isso, mas seria carimbo? É mais ou não é Você falou carimbo, molde, aí, eles fazem molde, aí eles vão e aplicam, eu né? lembrei agora, stencil. Ah, stencil. É. Ótimo, ótimo. Maravilhoso. Stencil, para quem não sabe, você faz até com aquela chapa de raio-x, né? Você Assim, desenha, recorta e depois você coloca na parede, passa é, o rolo ali e fica a imagem, o vale a negativo, pena vamos dizer, né? conhecer o trabalho dela. Legal. Aí você comentou aí sobre. Eu sei que é um assunto meio polêmico, né? Assim, então, mas você comentou sobre royalties, ou receber por royalties, ou receber por projeto. E tem várias pessoas que perguntam sempre assim: ah, você viu tal concurso, né? E isso na época do Orkut era muito latente, isso, era muito forte, né?
e tinha um campo de guerra, e eu percebo, mas hoje, como as redes são muito amplas, então acabou diluindo, né? Que tem concursos e tem concursos, né? Aí tem os concursos, aqueles concursos sérios, que você olha o regulamento, tem lá cláusulas, tudo direitinho, qual que vai ser a premiação, como é que você vai ser pago, se você vai ser royalties ou vai receber um prêmio decente, vamos dizer assim, minimamente decente pelo teu projeto, né? E aí tem os outros concursos, né, que dão aqueles prêmiozinhos, e aí normalmente tem umas cláusulas no meio assim que ficam, deixam uma coisa meio duvidosa, que a gente chama, acaba indicando como concurso especulativo, né? E uma cláusula bastante comum é aquela coisa assim que está ali no meio do texto e quem lê de forma desatenta não presta atenção nisso, porque está maravilhado com a possibilidade do concurso, né? Aquela coisa assim. E ali no meio do texto tem aquela coisa assim: o participante automaticamente cede os direitos autorais de seus desenhos para a realizadora do concurso, né? E é uma realidade que a gente ainda enfrenta aqui no Brasil isso, né, Renato? Eu acho assim, eu me lembro que no início eu participava de concursos e eu ouvia vários colegas dizendo que era um absurdo que eu estava estragando, assim, eu estava diminuindo, né, a posição dos designers, me submetendo a isso. Aí uma vez eu fui convidada para dar uma palestra num ciclo de palestras no Senai CETICT do Rio e eu falei isso que eu estou falando. Aí depois tinha um palestrante italiano, um designer, e ele disse que ele pensava como eu, que a gente tinha que participar de concursos, porque vários designers conhecidos europeus, citou, a Patrícia Urquiola, ele citou, são o que são porque foram descobertos em concursos. Uhum. Só que tem uma coisa, tem concurso e concurso. Eu acho que para participar de um concurso, você tem que saber se ele é sério. Se ele não for sério, não entra. Eu sou contra totalmente concursos de indústrias brasileiras que fazem a pessoa ser vencedora ou não pelo número de curtidas. Mas não pode ser assim. Tem que ter gente que é da área, que entende, que tem conhecimento para considerar se aquilo é bom e se é projeto, se funciona. Não pode ser assim. Não pode ser a curtida do meu sobrinho, da minha amiga, não pode. Eles vão curtir só porque eu pedi. Não é assim, isso não é profissional. E aí eu acho que isso é um erro. Eu não julgo isso uma coisa séria, né? Eu nem Uhum. respeito esse tipo de coisa. Uhum. Agora, por exemplo, eu tenho 3 prêmios no exterior que são do IFE, que é considerado assim o prêmio, né, no design. Não fui eu que me inscrevi, foi a indústria que se inscreveu e teve que pagar. E aí Uhum. ela ganha um selo, né? Selo do IFE. Claro que eu também automaticamente também recebo o selo, mas eu não ganho nada fora esse selo de reconhecimento, eu não ganho nada com isso. E fico muito contente por ter sido julgada por um corpo de jurados internacionais, mas Extremamente qualificados, como? extremamente qualificados. Sim, muito, muito, muito. Então, eu acho que tem concursos e concursos, né? Uhum. Por exemplo, antes do tempo da internet, tinha concurso de revista. Eu acho que uma vez a Casa Cláudia fez um concurso de tecidos, mas também era uma banca, não era. Essa disseminação de curtidas aí de internet, aí
né? Aí é para Big Brother, não para design. Ainda mais agora que a gente tem Os aquela robôs. coisa assim. Não, que nem na minha família, eu e minha irmã, né, assim, que a gente fica mais em rede social, né? Aí eu entro num concurso desse, aí tem ali uma outra fulana que a família inteira é internetica, vamos dizer assim, né? E vai em peso lá, ela tem 10 irmãos, entendeu? Então só aí ela já saiu ganhando de mim. Esses 10 irmãos vão espalhar para mais 10, 20 pessoas, que vão espalhar para... E de repente ganha um projeto que o meu era muito melhor, tanto esteticamente quanto tecnicamente, toda a questão de solução do problema envolvido. Né? Eu também fico meio assim com essa questão de concursos likes. Né? Uma vez eu trabalhava para uma empresa na Serra Gaúcha, uns 5 anos ou 4, e eles quiseram fazer isso, um concurso. Aí eu fui contra, mas fui voto vencido, e como eu fazia parte da equipe, eu orientei o regulamento, com os regulamentos que eu consegui juntar, que eu tinha, e aí aconteceu exatamente isso. De repente, uma das estampas foi super votada e não tinha robô ainda. Quer dizer, pelo menos a gente não sabia que tinha. Aí a gente descobriu que tinha uma pessoa que realmente ela fez um sistema lá no computador dela que ela votava assim. De repente tinha 1.000, 2.000, né? Pô, daí não deu para fazer, né? Tivemos que anular. Porque isso aí é fraude, né? Além de toda essa parte dessa questão aí, ainda tem essa questão dos regulamentos, né, que tem que tomar bastante cuidado, porque quando você cede o direito autoral, né, de uma criação tua, a empresa ela pode ou não usar aquilo ali, né, futuramente em outras linhas, que venham a lançar futuramente. E aí depois você não tem como reclamar, né? E você não pode usar, porque se você usar, você pode ser processado pela empresa, Sim, né? Porque sim. você cedeu o direito autoral para eles, né? Então, é uma questão complicada. Mas eu vou abrir aqui um pouco para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, tá? E vai falando enquanto isso, pessoal, se tiver alguma pergunta, pode enviar, eu reativar os comentários. Fala dos teus cursos, que a gente está, nossa, temos 4 minutos. Tá. Os meus cursos estavam todos programados para março, abril e maio e todos foram cancelados. Eu tinha curso numa empresa em Curitiba, eu tinha curso programado em 2 lugares em Porto Alegre e eu tinha um em Fortaleza. E foi, por enquanto, tudo cancelado. Então, eu estou montando cursos remotos. Quem quiser fazer e saber mais, tem que acompanhar a gente nas redes e fazer contato com a gente. A gente sempre pede que faça inbox, alguma mensagem nas postagens ou escreva para contato@renatarubin.com.br. E aí a gente atende e recebe. A Martina está falando que está muito feliz por já ter sido tua aluna, Ela algumas foi vezes, né? aluna, ela é amiga, sim, ela foi aluna. Então, tá aí desde o começo da live aqui, Eu Diego sei, entrou, eu sei. A Martina, ela está sempre bem ativa. bom saber disso. Então, só fazendo uma correção, na edição da revista acabou saindo Renata Rubin com N, né? E aí eu fui tentar arrumar e desconfigurou toda a revista, mas isso aí é uma dívida que a gente tem com você, né? Nós já lançamos já notificação, já avisando que está errado, que é o Renata Rubin, É com, certo? Indicamos. Hã? é com M de Maria. Pois é. Então já fizemos isso e a gente sempre reforça. Sempre tá reforçando essa questão assim. Tá? Tá. Mas, Renata, acho que conseguimos explorar um pouco mais esse universo, né?
E mais alguma coisinha? Um minutinho, já, se tiver mais alguma coisinha, já aproveita para se despedir. Não, eu só acho que no design de superfície outra coisa fundamental são as cores, né? Então, isso Uhum. também a gente trabalha muito, muito nos cursos. E eu dou dicas muito boas que eu aprendi, por isso que eu acho boas, porque eu aprendi com gente boa, né? Isso. Então, e eu gostaria muito de dar aula, né? Enquanto todo o tempo, e como eu estou agora sem dar aula, eu tenho esse recurso. A Martina tinha perguntado como adquirir, né, ela não entrou ainda. Para mim aqui, estou achando estranho, porque eu tento enviar o aviãozinho e a lista está toda branca, não está aparecendo o nome de ninguém. Para mim está Então, aparecendo Mônica Eiko e mas Flávio. aí é o pessoal que está entrando aqui. Mas do Aham, lado da caixa de comentário tem um ali que aparece um aviãozinho, né? Se aham, você clicar ali, você vai ver os teus contatos, com quem você tem tido sim, contato, né? sim. Mas, assim, fala para a Martina ela perguntou quanto que custa a revista. E, então, manda para ela o link, fala para ela, o link está Tá, na bio do nosso Instagram, tá, tem o link e aí aparece lá para ela baixar a revista e avisa ela que é gratuita, né? Oi, tá. Mônica, cuidado, pessoal que entrou aí, só entrando para finalizar aqui, né? Mas eu acabei perdendo as respostas, as perguntas aqui, tá? Então, só para finaliza teu raciocínio que cortou, né, que caiu a live, e aí a gente se despede do pessoal. Eu falei das cores, né? E Isso. também eu não falei, mas vou falar agora que eu tô de vez em quando eu posto alguma pílulazinha cultural, que aí eu mesma gravo e mando, né? E posto. E a ideia é porque eu acho que design sem cultura não existe e cultura é completamente indispensável na vida de um país, né? Nosso setor cultural está sendo muito maltratado e eu acho que realmente poucas pessoas no passado, aqui, pelo menos no Brasil, entendiam que design é cultura. Eu já escrevi vários artigos sobre isso, é só procurar na internet. E eu então criei essas pílulas culturais que eu acho que as pessoas podem se nutrir e se abastecer. Maravilha. Ô, Martinho, eu estava comentando, é só você acessar o nosso perfil aqui no Instagram, aí na bio tem ali um Linktree que tem os links para você baixar a revista, tem o link para o nosso canal no YouTube, onde estão todas as nossas lives lá, estão ficando salvas lá, tá? Que a gente termina a live, já edita e já sobe para o YouTube para ficar lá, disponível para quem não teve a oportunidade de assistir. E a revista é gratuita, não tem custo nenhum. É só acessar o link que está lá, você baixa o PDF dela, tá? É um trabalho voluntário de toda a equipe, todos os colunistas, todo mundo, né? Então pode mandar para todos os colegas profissionais, para todos os clientes, porque é uma revista sobre design de interiores que é feita por designers de interiores, tá? E para desmistificar a profissão, e como a Renata falou, né, na época, quando você começou, ninguém sabia direito o que era design, e hoje ainda tem muita confusão sobre o que é o design de interiores, né? Então, a revista nasceu exatamente para isso, para desmistificar a profissão e para valorizar também a profissão, mostrar o que a gente pode. Então, você vai ver design de transportes, design de interiores, não nessa primeira edição, né, mas agora na segunda já vai entrar design de interiores para ambientes voltados para a saúde, né? Então, Renata, a hora que quiser aparecer de novo na revista, as portas estão sempre abertas, tá? Até para outras lives também, Eu tá quero te bom? agradecer muito os convites, tanto para a revista como para a live. Você foi super disponível e te agradeço muito.
Tranquilo. E futuramente nós vamos começar a lançar também cursos, tá? Palestras também, né? Então já estamos preparando algumas, né? Eu estou preparando algumas palestras minhas, né? Que eu ministro e já estou transformando em vídeo, né? Estou preparando material audiovisual para daí transformar em vídeo. Então aí depois, se você quiser contribuir de alguma forma, também com algum material assim, fica à Obrigada. vontade. A casa é tua, tá bom? Então é o projeto Design Interiores Brasil, né? Que a gente quer montar uma biblioteca, uma imensa biblioteca de material sobre design de interiores e tudo que o rodeia, né? E o design de superfície está aí, junto nisso. Porque vocês usam bastante design de superfície nos tecidos, tapetes, tudo, né? Tudo, até textura de parede. É? Né? Até textura de parede. Então, a gente não tem como fugir do design de Graças superfície. a Deus. Ele é um material, é uma questão essencial para a gente, né? É Exatamente. fundamental, né? Então é isso. Muito Querida, obrigada. beijão, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui com a gente, tá? Parabéns mais uma vez, sabe que eu sou mega fã teu, né, Obrigada. da tua produção. Aquela hora que você posta, eu falo, não, eu quero isso na cozinha, eu quero isso na sala, eu quero isso no banheiro. Eu sou mega fã. Eu sou suspeito para falar, você sabe disso. Aliás, eu esqueci de dizer que os azulejos que lá do meu cliente, lá do Rio, Vista, eles são podem ser comprados online. É uma loja online. Então, hoje em dia também isso não está barrado, né? Sim, eu não sei se eu não percebi se eles entraram aqui, mas eles assistiram a primeira parte da live inteira. Ah, é? Eles estavam aqui. Eles Que estavam aqui. eu não Eles sei. estavam assistindo aqui, o pessoal da Vista. Mas, então é isso. Brigadão. A casa está sempre à disposição para você, tá? Eu também. Quando quiser escrever mais alguma coisa para a revista, seja um texto longo, seja um texto mais, uma nota, um drops, Isso by Renata Rubi, é bom. fique à vontade, tá? A nossa coluna de materiais agora ela está sendo alterada, tá? Ela não vai ter uma colunista fixa, ela vai ser gerida por todos os colunistas, né? Então, porque materiais compreende materiais, revestimentos, acabamentos, material bruto, né? O revestimento, o acabamento, então todo esse universo, né? Então, quando tiver coisa para mandar, a publi é de grátis para você, Tá porque o bom. teu trabalho é espetacular, você merece, Obrigada. tá bom? Tchau para todo mundo. Que a gente tenha dias melhores e com muita saúde para todos nós. E paciência para passar por isso ainda, né? Porque a gente vai demorar um pouquinho mais para passar por isso, mas vamos passar. Tá bom. Com certeza. Linda, super Tchau. beijo para você, super abraço. Obrigada. Obrigadão. Tá bom? Gente, até mais. Amanhã tem mais lives. Durante a semana tem mais lives, tá bom? Então fica de olho na agenda lá, aqui no canal. E baixa a revista, pode ir lá no YouTube assistir as lives. Já tem um monte, lá tem material pra caramba lá pra vocês. Tá bom? Super beijo. Tchau, tchau.